Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem o apoio da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, a Unimed possui planos de saúde, possui diversos serviços que darão conforto e segurança para você. Então você pode entrar em contato pelo telefone 3520-6100, conversar com os atendentes da Unimed e conhecer todo o rol de serviços disponibilizados para todos os clientes. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Para que a gente tenha uma saúde integral é necessário alguns hábitos diferentes na nossa vida. E um dos pilares é através da nossa alimentação. Então o Master possui uma linha completa de produtos para te dar essa energia, essa disposição através da alimentação. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga Daniela Andreola e a gente vai falar justamente deste período em que todo o gaúcho está vivendo. Esse período em que a gente passa aí por uma tragédia que não tem como descrever o quanto ela nos abalou, o quanto ela mexe com o nosso emocional e principalmente com o emocional das pessoas que estão passando por este período, essa dificuldade de não ter mais as suas casas, de não ter roupa, de não ter alimentos, de perder a sua própria identidade. E também das pessoas que estão trabalhando diretamente com essas regiões afetadas, que não têm aquele preparo emocional para estar diante de uma guerra, porque tudo aquilo é um cenário de guerra. Daniela, bem-vinda à TV Erechim. Obrigada, Sandra. Bom dia. Bom dia. Daniela, essas tragédias, às vezes a gente assiste em filmes, e aquilo, de certa forma, mexe com o nosso emocional. Mas quando nós estamos inseridos nela, o nosso emocional fica muito abalado. Como é que a gente lida com este momento? Como é que a gente se comporta diante de tudo isso? Talvez é importante a gente entender, né, que esse contexto que nós estamos vivendo, né, principalmente atualmente, né, das enchentes, ele vai suscitar inevitavelmente reações emocionais, né? Porque nós estamos em contato direto ou indireto, né, com pessoas que estão em extrema vulnerabilidade. Vulnerabilidade financeira, de saúde, física, de moradia. Então, ver essas pessoas em vulnerabilidade, né, ou até tem indivíduos que têm familiares aí nessas cidades, né, que têm informações mais diretas em relação a isso, vai começar a mexer com a nossa vulnerabilidade pessoal como pessoa. Né? Então, assim, com o nosso conjunto de crenças, com a forma como a gente já reagia às nossas emoções antes disso acontecer. Então, diante desse contexto de emergência e catástrofe, que é o que está acontecendo, né? Essa parte climática das enchentes, suscita com que a gente tenha que se adaptar a lidar com algo que nunca aconteceu antes. Então, é algo novo. E por ser algo novo, o nosso corpo, a nossa mente está tentando entender, está tentando compreender. E aí tem algumas reações que são mais comuns para esse momento, né? Que
a grande maioria dos gaúchos pode estar vivendo, que é a questão da ansiedade, a questão do estresse, porque nós estamos muito em contato com essas informações pelas redes sociais, pela televisão, né? Precisamos estar em contato também para manter informado, para fazer as nossas doações, mas também tem um outro lado, quando a gente tem o excesso de contato com isso também nos mobiliza emocionalmente, né? E pode gerar também outras sensações, né? Como de insuficiência, de incapacidade, por nós não estarmos diretamente no loco, né? Com as vítimas. Pois é, depois da pandemia, que ainda a gente tem reflexos na nossa vida, todos nós, de uma certa forma, nos tornamos reféns do medo. Falou em doença, a gente se assusta. Falou em Covid, falou em dengue, agora falando da pandemia, a gente se assusta porque novas doenças vão surgir. De que forma a gente pode se trabalhar para reduzir um pouco esse pico de medo, de ansiedade, de insegurança, de olhar para tudo que é lado e achar que vai ser atingido? Ok. Talvez é importante a gente fazer essa primeira diferenciação nessa pergunta que tu me faz, né? Do que é a ansiedade e o que é a insegurança. Talvez a gente esclarecer isso para as pessoas que não saibam. A ansiedade, ela é uma reação natural e adaptativa do ser humano. Então, de certa forma, nós precisamos de um certo nível de ansiedade para a nossa sobrevivência. Inclusive, sobrevivência a eventos novos como esse, né? Saber das informações, de certa forma, nos ajuda, né, a tomar decisões. O problema é quando essa ansiedade, ela assume um nível muito intenso ou frequente. Aí ela vai começar a nos gerar sofrimento. Um outro fator é o que está por trás da ansiedade, né? O que desencadeia essa ansiedade. E está ligada à interpretação que nós fizemos de perigo ou ameaça. Então, sempre que eu entro em contato com algo e eu faço uma avaliação involuntária daquilo como perigosa ou ameaçadora, eu vou começar a ter sintomas de ansiedade. Então, eu posso ter sintomas físicos, cognitivos ou comportamentais. Sintomas físicos, né, são mais fisiológicos. Então, tontura, diarreia, taquicardia, sudorese, podem ser alguns exemplos. Sintomas cognitivos, né, são os pensamentos. Então, essas preocupações repetitivas, obsessivas, imagens mentais que ficam vindo de forma recorrente. E a parte do comportamento talvez está mais ligada àquilo que você me falou, né? Essa necessidade de controlar ou de evitar. Isso também é uma tendência da ansiedade. Já a insegurança, ela é um estado que nós entramos para entrar em contato com a situação, né? Enquanto a ansiedade é mais essa sintomatologia, a insegurança é um estado emocional, mas elas estão bem ligadas, né? E o que a gente pode fazer então para lidar com isso, né? Acho que seria lidar com essa ansiedade, lidar com essa insegurança. Então, a primeira coisa é a gente se fazer essa pergunta, né? O que eu estou interpretando no meu contexto, nos meus pensamentos também, de forma ameaçadora ou perigosa? Qual que é a minha interpretação? E aí você vai avaliar, é uma interpretação real ou imaginária? Infelizmente, a situação das enchentes é real. A gente não está falando de uma distorção. Essa catástrofe realmente aconteceu. Porém, em cima dessa situação, eu vou separar o que é o meu pensamento acerca da catástrofe e o que é a situação catastrófica, porque não é a mesma coisa. E as distorções de pensamento, elas estão sempre presentes no pensamento e não na situação. Então, eu preciso separar isso na minha mente. Não posso ver a situação como pensamento, não são a mesma coisa, né? Um outro fator é eu estar olhando para fatores de segurança, né? Então, a nossa mente, ela não traz de forma voluntária, porque ela não foi programada para isso. Ela foi programada para nos proteger de perigos. Então, nós aqui vamos ter que se perguntar, o que tem de seguro aqui que eu não percebi nessa situação de perigo ou ameaça? Né? Porque tem alguns elementos, sim.
algumas ações concretas que estão sendo tomadas, focar no momento presente, né? A situação das enchentes é uma situação complexa que vai levar um tempo importante para ela ter uma resolução, né? Ou até um parâmetro real de tudo que está acontecendo. Então, no momento, a gente vai olhar para a etapa atual que a gente está. Porque devido à complexidade, né, em cada etapa a gente vai ter uma maneira de resolução. Então, nesta etapa, o que eu preciso me concentrar para agora? Tentar não se envolver na ansiedade de resolver o todo, né? Olhar para o momento presente, tentar se manter no momento presente e também perguntar sobre a probabilidade, né? Qual que é a probabilidade real do que eu temo acontecer? Será que é provável ou não? Então, essas são algumas perguntas, né? Que se você fizer a si mesmo, você vai ter uma noção mais real da situação, né? Não necessariamente você vai encontrar respostas otimistas, porque não é essa o objetivo, né? Não é esse, mas você vai encontrar uma visão real da circunstância para que tu possa, então, tomar uma decisão. Então, isso ajuda a avaliar, né? A separar o quanto que está imerso a catástrofe, né? E o quanto que daqui a pouco são pensamentos que estão aumentando em algum nível, algum elemento. E aí tudo vai depender da resposta, né? O que eu estou interpretando como perigoso ou ameaçador aqui? Isso tem muito a ver com a vulnerabilidade pessoal. Se a gente perguntasse para várias pessoas que estão aqui, cada uma teria uma resposta. Com certeza. E a gente vive esse momento em que todo mundo, de alguma forma, quer ajudar, quer se sentir útil diante de tudo isso, quer fazer a diferença. Porém, nem todas as pessoas têm condições de estarem lá na triagem separando roupa, de estarem indo nesses locais aí ajudando a limpar casas, ouvindo o relato dessas pessoas, porque de certa forma quem está indo e ouvindo essas pessoas até numa forma de consolar, de trazer um pouco de carinho, de conforto, acaba absorvendo aquela energia. E aí volta para casa sofrendo. Essas pessoas precisam se trabalhar através da psicologia antes de ir nesses locais. É possível que os psicólogos criem, de repente, um olhar voltado para tudo isso? Então, Sandra, o que acaba acontecendo, né? Como é que a psicologia está se posicionando acerca desse contexto de emergência e catástrofe, né? Atualmente, no início de maio, né, a presidenta do Conselho Regional de Psicologia, a Miriam Alves, ela se posicionou nas redes sociais num vídeo autorizando que pudesse ser feito suporte online, né, tanto às vítimas, né, tanto também a voluntários, né? Então, existem canais dentro do Conselho Federal de Psicologia, onde o psicólogo ele pode se cadastrar, ele vai fazer uma capacitação para atuar nesse tipo de contexto, né? Como se fosse um curso, assim, para que ele esteja mais bem preparado. Ele vai se inscrever como voluntário e vai começar, então, a estar recebendo essas demandas, né? Então, esse é o canal oficial para que isso aconteça. Certo. Porém, ela também deixou muito claro que preconiza-se que esse atendimento seja feito presencial, né? Então, psicólogos que optaram por prestar online esse suporte, eles vão ter que fazer uma avaliação do quanto que isso vai ser terapêutico, né? E mediante essa avaliação, eles vão fazer essa aderência ou não. Então, o papel do psicólogo no contexto de emergência e catástrofe é mais de escuta qualificada e ativa, né? Está atuando mais em necessidades urgentes dessa pessoa, necessidades que têm a ver até com a sobrevivência, né? Então, corregular, orientar, acolher. O papel do psicólogo nesse contexto não é resolver naquele momento do incidente toda a vida da pessoa. E não vai conseguir mesmo. Até porque ela vai vir, né, algumas, né, em choque, entorpecimento, ela pode estar aí com alguns sintomas que vão necessitar de um manejo primeiro, né? Então, é diferente, por exemplo, de um contexto de psicoterapia de orientação. E no momento, as ações têm sido mais centralizadas para as vítimas, né? Então, os voluntários são uma população que, com certeza, né, são pessoas, no geral, que não têm esse conhecimento, né, de como ir lá e atuar, então, sim,
afetadas por isso, né, de forma direta, porque estão entrando em contato com eventos estressores e que isso tem lhe causado danos também. Então, quando essas pessoas retornarem, elas vão necessitar de apoio psicológico, né, para estar processando essas informações e integrando isso. Quando a gente toca nesse assunto, inclusive, a gente escuta, depois eu resolvo esse problema, esse é mais urgente. Mas não é bem assim, né? Bom seria se a gente já tivesse, né, organizado, né, tivesse uma diretriz para preparar essas pessoas para então irem, né? Mas no contexto justamente de catástrofe, como é algo tão abrupto, não se tem essa possibilidade, pelo menos até o momento, né? Verdade. Mas conforme a situação for se ajustando, talvez vai ser feito ações para que isso seja integrado e os voluntários eles podem se inscrever no mesmo canal que os pacientes e receber esse apoio especializado de forma gratuita. Só não existe um canal só para voluntários, né? Sim, mas tem como ser acessado. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Na dianteira da medicina diagnóstica, o Santa Mônica Imagem apresenta um novo marco, a chegada da ressonância magnética Lumina 3 Tesla com inteligência artificial. Agora, é fácil ter acesso à mesma tecnologia encontrada nos melhores hospitais do mundo, representando o cuidado de saúde mais avançado, personalizado e confiável para você e sua família. A sua jornada para um cuidado de saúde de classe mundial começa aqui no Santa Mônica Imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de você cuidar da sua saúde, de fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui equipamentos com alta tecnologia. Então é só você pegar a requisição juntamente com o seu médico, se dirigir a Santa Mônica e fazer os seus exames e ter aquela tranquilidade de saber que todos os resultados, que todos os parâmetros estão normais. Então, Santa Mônica Imagem. E hoje nós estamos falando um pouquinho sobre os mistérios aí do nosso emocional, da nossa mente, como a gente se comporta diante de situações que requerem um pouco mais de equilíbrio. E a gente está conversando com a Daniela Andreola, que é psicóloga aqui na cidade de Erechim, e a gente está trazendo essa informação porque é importante para a gente se preparar, para a gente evitar muitas vezes o excesso de televisão, o excesso de notícias negativas, porque às vezes elas afetam nós, que somos jovens, mas também afetam as crianças e afetam os idosos. Como é que a gente dosa isso dentro de casa? Olha, talvez entender assim, qual é o perfil de pessoa que precisa tomar essa medida, né? São aquelas pessoas que elas estão em maior sensibilidade, não só por conta da tragédia das enchentes, mas pela vulnerabilidade pessoal que eu comentava. Então, as enchentes suscitaram, né, foram um gatilho para mexer com algo interno e tá sensibilizando de forma demasiada essa pessoa. Então, isso começa a interferir na rotina, no trabalho, ter dificuldade de gerir a sua vida com o cotidiano que era antes, né? Então, se começar a observar esses prejuízos, a gente pode estar pensando em algumas intervenções mais práticas, né? Daqui a pouco, determinar os horários que você vai entrar em contato nas redes sociais, ou buscar um site, né? Um canal, né, de confiança para buscar as informações que você precisa, né? Se você pode fazer a sua doação, buscar esses canais para que você saiba como fazer, né? E aí fazer a sua parte e depois voltar para seguir a tua rotina, né? Então são maneiras de sentir que você está contribuindo, mas não está imerso ao excesso de informações. Verdade, mas apesar de todo esse momento difícil que nós estamos vivendo, a vida tem que seguir. E nós que não fomos afetados, precisamos produzir muito mais agora, justamente para não causar um desânimo coletivo em todo o nosso estado, correto, né?
E os jovens, como é que a gente continua preparando eles agora para o mercado de trabalho? Como é que a gente continua indicando ele para uma empresa, para um trabalho, enfim? Qual o nosso comportamento? Bom, os jovens, eles vão estar sendo afetados assim como nós adultos, né? Talvez numa proporção diferente, dependendo da vulnerabilidade pessoal de cada um, mas talvez entrar em contato com a situação, né? Com a natureza da situação, compreender essa complexidade e tentar traduzir para esse jovem ou para essa criança, dependendo do público, numa linguagem que ela consiga entender o que está acontecendo, né? E a partir dessa compreensão, então, demonstrar o período que nós estamos agora, né? Por ser um problema complexo, nós vamos ter que se concentrar no momento presente, na fase atual de resolução que a gente está. Então, para muitas cidades, como elas ainda não foram reconstruídas, porque a água ainda nem baixou, o voltar ao mercado de trabalho ainda é distante, né? Sem que tenha essa estruturação. Então, a gente vai trabalhar mais com questões emergenciais de saúde, de moradia, que vão estar envolvendo ali, né? E para os jovens que estão afetados indiretamente, né? Vai ser mais entrar em contato com a natureza do problema e saber em qual momento a gente está. A gente coloca muito limitador na nossa vida, muitas barreiras para fazer, às vezes, uma mudança no estilo de vida, se desafiar uma vaga de trabalho, aparecer na internet, enfim, a gente vive colocando barreiras. Existem mecanismos através da psicologia para que a gente derrube essas barreiras e enfrente esses medos? Para o enfrentamento do medo, a gente tem que modificar a nossa visão de perigo e ameaça. Eu preciso estar atento. Se eu estou diante de um perigo real, eu tenho que tomar uma atitude imediata de resolução. Se eu estou diante de um perigo imaginário, né, eu vou estar lidando com isso como um pensamento. Então, eu vou estar gerenciando ele, olhando para aspectos de segurança, para probabilidades de ocorrência, tentando identificar possíveis distorções. Então, eu vou ter que estabelecer uma relação com esse pensamento. Muitas vezes as pessoas se perdem nisso porque elas querem eliminar o pensamento. E o pensamento a gente não elimina, porque ele é involuntário. Então, a gente aprende a lidar com ele. Certo. Existe um passo a passo aí para a gente controlar essa ansiedade diante desse medo? Do medo de? Do medo das situações da própria vida. Novamente, o medo, ele vem da interpretação de perigo e ameaça. Então, o passo a passo seria eu talvez me conhecer ainda mais, o autoconhecimento, para saber a minha vulnerabilidade pessoal e o que contribui para que esses eventos externos, né, seja ligado às enchentes ou outros, possa me desencadear esse sintoma de medo e de ansiedade. Pois é, mas quando a gente está diante dessas catástrofes, por exemplo, agora essa que a gente está vivendo, parece que por mais que a gente fale, por mais que se mostre o óbvio, não entra na cabeça, a gente tem uma dificuldade de absorção. Esse trabalho, ele é feito em etapas dentro do consultório de psicologia. Como é que se trabalha o ser humano assim, para que aos poucos ele possa ir retornando à vida, enxergando as coisas como elas realmente são, mas sem causar aquela dor, aquela ansiedade, aquele medo, aquela barreira de que eu não posso? Então, aí no contexto de psicoterapia, que é o que tu me perguntou, é um contexto de tratamento. Então, ele se difere bastante de um contexto de atuação do psicólogo em emergência e desastres, né? Sim. Emergência e desastres é essa escutativa, pontual, orientativa. A psicoterapia já é um tratamento de saúde mental. Então, se há uma pessoa que chega com essa demanda, primeiro nós vamos fazer uma avaliação diagnóstica, né? Entender qual é o efeito que esse evento trouxe para ela. Será que desencadeou um quadro de estresse? Um estresse agudo, um estresse pós-traumático, ou ela já tinha um transtorno prévio e voltou a acontecer, então a gente vai ter que fazer uma leitura diagnóstica da questão. Ou não temos um diagnóstico, a pessoa só está mobilizada emocionalmente e a partir dessa queixa nós vamos estar olhando para a demanda que precisa ser trabalhada e para os recursos, para as forças pessoais que essa pessoa já tem. Então, conforme vai passando as sessões, a gente também vai olhando
para as potencialidades desse paciente, para entender o que durante a vida dele ele já enfrentou e ele construiu recursos para lidar com essas questões. Então, a gente vai unir as forças com a demanda, né, para lidar. E uma etapa bem importante é esse acolhimento, né? Infelizmente, a gente não tem como impedir as emoções, nenhuma, né? São processos involuntários que acontecem por conta de que são informações que a nossa mente precisa nos trazer para nos manter em sobrevivência. É assim que o nosso cérebro funciona. Então, o que a gente faz em psicoterapia é ajudar a regular as emoções, é ensinar como manejar e, principalmente, acolher esses sentimentos que estão vindo de impotência, de incapacidade, de sentir que não é suficiente tudo o que se tem feito, né? Esses sentimentos, eles precisam de um lugar em nós e estabelecer uma relação com esse lugar, para que a gente consiga elaborar isso e então, aos pouquinhos, integrando gradualmente a nossa vida. Então, não são coisas distintas, elas vão acontecer ao mesmo tempo. E vai depender da particularidade de cada caso, né? Dessa vulnerabilidade que cada um já possui, né? E ao mesmo tempo dos recursos. Às vezes, pegar uma pessoa que tem mais recursos, ela vai responder melhor. A que não tem, ela precisa criar. E criar recurso num contexto de catástrofe vai levar mais tempo, mas é possível. Só vai levar mais tempo, vai necessitar daqui a pouco de um encaminhamento médico, dependendo da circunstância apresentada. Nunca se falou tanto em buscar ajuda com o psicólogo como que se fala nos últimos anos. O psicólogo se tornou aquela pessoa fundamental na vida de todos nós. Todos nós, em um momento da vida, vamos precisar sentar e olhar no olho do psicólogo e expor tudo que a gente está sentindo? Olha, é difícil generalizar, assim, todos nós, né? Mas, assim, o que seria um motivador para buscar a terapia? Sofrimento significativo, quando ele afeta mais de uma área da vida, é um forte indicativo, né? De um modo geral. E outras pessoas, no geral, começarem a sinalizar que tem algo de errado com o teu funcionamento. Sim, aí é o momento de procurar... Aí é o momento de procurar ajuda. Claro que tem pessoas que também vão buscar por autoconhecimento, por querer se entender melhor, né? Sim, existe esse perfil, mas a grande maioria vem por uma questão maior, né? Um sofrimento mais intenso, frequente já há algum tempo, que já tentou várias alternativas, e né? Nada deu certo. O ideal seria que o psicólogo fosse o primeiro a ser procurado, porque ele é um especialista de saúde mental, né? Ele pode fazer diagnósticos, encaminhamentos, ele está apto a tratar transtornos mentais, né, através da abordagem que ele utiliza, mas a gente sabe que as pessoas às vezes usam outras maneiras, elas querem encontrar outros caminhos antes de chegar até nós, isso ainda é bem comum, né? Mas ok, a partir do momento que chega, a gente começa o tratamento em psicoterapia e segue com esse paciente até a alta. Porque sim, não é eterna a terapia, ela tem etapas. As pessoas têm que entender que não é uma dependência também, Não. Quais são as dicas que você dá para a pessoa que está em casa nos assistindo e que de repente diz, não, psicólogo não é para mim, o meu problema eu consigo resolver com uma oração ou indo fazer uma caminhada. Tudo bem, ajuda e ajuda muito, mas às vezes isso está te causando tanta dor que você não consegue dar um passo ali na frente. Quais são as suas dicas? Talvez diferenciar, né? Até esse exemplo que tu trouxe. Isso é uma atividade terapêutica, isso não é terapia, né? Sim. Treino é minha terapia, sair com as amigas é minha terapia, oração é minha terapia. Não. Isso são atividades que podem trazer bem-estar, contribuem para a saúde, são importantes e tem que ter. Uma não substitui a outra, né? Agora, psicoterapia é um tratamento de saúde mental. Então, essa é a maior diferença, né? E aí, talvez está no preconceito de cada um, né? Por que eu não posso buscar um tratamento? Se eu quebrasse a perna, eu poderia buscar um médico ortopedista. Faz sentido. Agora, se eu tô com um problema na forma como eu lido com as minhas emoções, eu posso buscar um tratamento para isso.
Verdade. Daniela, como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo, conhecer um pouco mais do teu trabalho? Eu trabalho como psicóloga clínica, né? Atuo com abordagem da terapia cognitivo-comportamental, tenho consultório aqui em Erechim e atendo também online, né? Qualquer lugar do Brasil. E facilita bastante. Sim! O online tem sido uma modalidade muito escolhida pelos adultos, que é o público que eu mais atendo. Então, tenho consultório aqui, mas às vezes ainda assim o pessoal prefere o online pela comodidade, a questão do estacionamento, economia de tempo, enfim, cada um com suas preferências. Verdade, né? Quero te agradecer por estar aqui hoje falando desse assunto que é tão importante e que a gente sempre tem que falar, né? Porque o bem-estar, ele tem que vir de dentro para fora e não ao contrário. E parabéns pelo trabalho que tu tens feito. E o psicólogo, ele tem um pouquinho de Deus, né? Ele está ali para ouvir, para aconselhar e para, junto com a pessoa, achar a melhor alternativa para que ela se sinta bem. Muito obrigada. Obrigada a você pela atenção, pelo convite. Obrigada. E a todos vocês, uma boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla com inteligência artificial vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.